Agora, lá em cima tem dois também grandes, ó, esse também. A maioria são menores, assim, mais discretos. Pesa muito isso? É, dela é mais alta, então. Agora, o pior não é o seguinte, você amarga ali as suas coisas, mas ela tem a Ludmilla. Então tudo é grande. Eu arranjo os nomes para todo mundo. Hoje eu vou falar uma aqui que vocês vão rir também, vocês vão ver uma coisa. É o jeito da pessoa não esconder, não esquecer. Fica óbvio e não esquece. É, vi. Tem também um A, um S que está faltando, e tem também um espaço em branco aí, na pensenologia. Ficou bem, viu? Ainda bem que você está aí, sabe, João, porque aqui é só mulher, né? É companheiro de saia. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 16 de novembro de 2009, segunda-feira. O verbete é o 1388, 4 páginas, 44 elogias e 7 máximas. O tema é díptico evolutivo. A especialidade é a duplologia. A definição. O díptico evolutivo é o resultado concreto dos esforços conjuntos dos dois parceiros da dupla evolutiva harmônica na condição de coautores de obra libertária ou da Mega GESCOM A2, por exemplo, escrita e publicada, na qual o trabalho de cada escritor se completa interativa, mútua e plenamente. Agora, nós falamos aí nesse verbete mais ou menos 16 itens, juntando os dois duplistas. Agora, na fatologia, o desafio racional do díptico evolutivo, a dupla evolutiva bem constituída, a interdependência consciencial no contexto da dupla evolutiva, as proex executadas e exemplificadas a 2, a tares vivida dia e noite a 2, a Mega GESCOM a 2, a escrita a 4 mãos. Agora, o fato apenas teórico e surpreendente de ainda não existirem dípticos evolutivos no universo da conscienciologia. O díptico evolutivo na condição de Neo-Verpont para a pesquisa dos duplólogos. O nascimento na Terra da concepção dos autorrevezamentos multiexistenciais entrosados de duas consciências duplistas em duas vidas humanas consecutivas
gerando o díptico evolutivo autorrevezador. Depois, o campo mental somático doméstico sustentado a 2. A colheita intermissiva a 2. Agora, eu quero dizer para vocês que aí, na pensenologia ficou um espaço em branco, faltou olhar aí o processo da forma. Agora, na Asproex está faltando um S. E aqui no 2, a colheita intermissiva 2, tem 2 pontos também, tem um a mais. O sinergismo entre 2 paracérebros afins interligados produtivamente. O princípio da interassistencialidade vivenciado a 2. As neosinapses construtivas a 2. O crescendo díptico evolutivo autorrevezamento multiexistencial a 2. A democracia vivenciada na relação a 2. A lei do maior esforço a 2. A evoluciologia a 2. A intelectofilia a 2. A evoluciofilia a 2. A interassistenciofilia a 2. Agora nós falamos aqui na frase enfática. A Neuverpon da criação teática dos dípticos evolutivos constitui mega desafio de entrosamento interassistencial às consciências duplistas, lúcidas, conscienciológicas, intermissivistas. Como encara você a técnica do díptico evolutivo? Vê alguma possibilidade de aplicá-la à própria vida de duplista nessa existência humana? Agora, veja, é um negócio bem avançadinho que nós estamos falando aqui. É pela primeira vez que estou tocando nesse assunto. É aqui que eu falei que ia trazer uns assuntos mais avançados. E eu conto com vocês para a gente ver isso. Agora, hoje, eu estava querendo ver se tem gente da Sinvex aí, tem? Porque hoje eu estou falando até em a Sinvex aqui, estou falando manual da dupla evolutiva. É um negócio para a gente tocar no assunto. Pode ser que não vão aparecer, mas a esperança é a última que lhe soma. Agora, pergunta. Um amigo comprou uma moto por ser mais econômica e evitar congestionamento, mesmo tendo eu e outro amigo dado contra nele. Agora ele quer vender o carro que tinha e que diz não usar mais. Usamos todo tipo de argumento sobre ser perigoso e burrice, mas ele cisma. Vejo que tem consciência fazendo a cabeça dele. O que vou fazer para ele não andar de moto? Qual a última fronteira extrema para convencer a pessoa a largar a moto? Seria bom você chegar para ele, já preparar os negócios para ver se ele quer ser enterrado ou ser cremado. Chega para ele e fala assim, só para dar um basta. Outra coisa é pegar uma série de, fazer no cosmograma, uma série de fatos de gente que está morrendo, que tem acidente de moto, todo dia tem. Só chegar e ter um moto lá embaixo. E levar para ele um dossiê de copiar todos os casos de moto com problema. Às vezes ele vai pensar um pouco antes. Agora, todos esses casos a pessoa fica fanatizada pelo processo. E agora eles estão usando essa técnica que o negócio é mais econômico e evita congestionamento. É igualzinho às lâmpadas de UV, que são mais econômicas, então é preferir morrer de câncer mais cedo, desde que você não gaste dinheiro. Então o problema dos mãos de vaca está pegando, está ajudando a morrer pela moto e a morrer pela melanoma do UV. Na condição de pré-mãe ficou clara a necessidade parapedagógica assistencial, concessão benigna consciente, em função da consciência M ser de outro planeta e necessidade de adaptação às condições veiculares nessa dimensão terrestre. Na outra condição de cobaia parapsíquica do médium, sensitivo para cirurgião extrafísico, Zé Rigol, Dr. Fritz, qual a necessidade dessa possessão? Uma vez que a consciência do Dr. Fritz poderia ressomar e dar continuidade ao seu trabalho. No caso específico, utilizou-se do holossoma de outra consciência para fazer isso, que é uma possessão benigna inconsciente. Qual a lógica dessa segunda condição? O senhor poderia esclarecer qual o saldo evolutivo para as consciências envolvidas? Não, a intenção aí da consciência foi mostrar os fenômenos de efeito físico, de materialização, e mostrar que ninguém morre, que a pessoa está viva. Ele abalou muita gente com essa história. Muita gente foi estudar o caso. Entendeu? É você que perguntou, né? Você está aí. Agora, atualmente é isso, tem as perguntas que a pessoa vem e fica aí na plateia.
Então a gente pode debater na hora. Essa não precisa esconder, é falar com ela. Mas ele ajudou muita gente com o processo dessa paracirurgia dele. Minha irmã fez TENEPS por 4 anos. No último ano, durante 8 meses, fazia TENEPS pela manhã e frequentava a sessão espírita na casa de uma amiga à tardinha. Estava fazendo muita assistência e resgate extrafísico durante a TENEPS e da sessão espírita, restrita a poucas pessoas, na maioria conhecidas. Desenvolveu a clara audiência e psicofonia. Isso não dá certo, eu já falei. Ou a pessoa, ela está, até o Evangelho fala, está servindo a 2 senhores, a Deus e a Mamon. E eu falo aquele negócio do carioca, que anda em 2 barcos, um pé em cada barco. Ele afunda e os 2 barcos também naufragam. Quer dizer, não tem saída. Ela parou de frequentar as sessões espíritas e parou com a TENEPS há 2 anos. Depois sentiu-se ameaçada fisicamente na região do estômago por uma consciência durante os últimos dias que fez TENEPS. Na cara que tinha sério, isso aí ia dar, eu falei até antes. O fato de ter frequentado as sessões espíritas naquele período pode ter interferido na TENEPS? Fala aí como é que é. Indeed, of course, yes, sim, né? Se, não é isso? We, né? Tem mais alguma coisa? O que pode ter acontecido? Ela continua, o que pode ter acontecido é o heteroassédio feito pelo autoassédio. Quem muito quer, às vezes tudo perde. Ela quis ficar bem com todo mundo, fazer média com o povo, é isso que dá. Ou a pessoa, ela fica fiel ao amparador de função da TENEPS, ou não deve fazer TENEPS. Ela continua estudando e pesquisando a Conscienciologia e quer voltar a fazer TENEPS, mas ainda está insegura. Gostaria de auxiliá-la no esclarecimento. Tá? O problema todo é esse. Tem que falar com ela para ter agora um pouco mais de disciplina e ver o que ela pode fazer de bom. Gente, aqui está Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho. Tem aqui um dossiê e aqui o carimbo que vai ser colocado e os selos estão sendo lançados, que tem ele. É aqui de Foz, lá com o Jânio. E aqui está ele ali, está muito escondido ali do céu. Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho. Está lá. Junto com a carta comercial, etc. Tal. Fizeram uma folha. E aqui, esse aqui já estão carimbados. Isso aqui, quem é que vai lá para a holoteca? Que isso aqui é para levar para a filatelia, o nosso setor de filatelia. Você leva? É muito importante isso aí, eles vão lançar isso esses dias lá no Polo. Muito bacana. Agora, gente, hoje eu queria falar uma coisa para vocês. Já apareceu até nessa série da televisão aquela anedota da mulher que injetou Botox e foi para o cérebro. Então, veja, em vez de ficar aqui, que ficou... o Botox é o seguinte, ele estabiliza, não tem mais ruga, nada funciona mais, fica tudo paradão. Então a pessoa fala aquela cara de estátua. Então, agora, a hora que o Botox vai para o cérebro, mostra que a mulher não funciona. Quer dizer, a cabeça não funciona. Então, nós vamos ver como é que isso ocorre. Eu queria perguntar para vocês se, nesse caso, isso funciona. Isso é Isto É dessa semana. Tem o caso da moça. Agora, a moça, essa aqui, a louraça, ela é chamada de geyser. Agora, veja, geyser e geyser. Geyser é aquele negócio que sai água quente. Quer dizer, essa moça é a geyser, é ela mesma. Está bem de acordo com o nome. Vocês entenderam aí o processo do nome. Agora, há umas coisas estranhas. Eu li aqui, 4 artigos que saíram aqui, trouxe. Os 4 artigos estão aqui. O maior mesmo é essa publicação da Isto É, dessa semana. Está na capa. Ignorância, covardia, intolerância. Agora veja, eles condenaram, tudo correto, condenaram a faculdade, tudo certo. Condenaram os alunos também, porque foi muito aluno que estava falando umas bobagens lá para ela, umas realidades para ela. Condenaram. Mas a moça, não tem uma pessoa que fala contra ela. Ninguém falou que era a nossa titiolina brasileira. Eu estou falando, né?
Está na cara que é. Já convidado para ela fazer filme pornô, para passar pelada nas revistas, nua, entende? Ela então, veja bem, de provocadora, agente do processo, se tornou vítima. E agora é beneficiária, que ela vai ganhar dinheiro com isso. Inclusive parece que vão fazer um negócio para defendê-la. Então, eu quero dizer o seguinte, para os homens presentes e os teletertulianos, muito cuidado com esse negócio de mulher, hein? As mulheres estão mandando no Brasil. Esse negócio aqui está muito sério, gente. Se vocês forem examinar, não tem uma observação contra a moça. Ninguém falou naquilo que eu falei para vocês, exibicionismo sexual. Ninguém falou em prostituição óbvia. Você está entendendo? Que isso aí é a fronteira da prostituição. Agora veja, eu estou de acordo que as mulheres usam a roupa que queiram. Mas veja, em parte, será que a faculdade não tem? Porque você sabe, uma mulher de perna grossa, ainda mais boazuda desse tipo aqui, perturba todo mundo para estudar, todo mundo sabe disso. Não tem ninguém para falar isso. Agora, páginas e páginas aqui, só contra. Quer dizer, o negócio, as mulheres estão mandando, viu? Evaldo. Eu acho que os homens desapareceram. Evaldo, Sumiram. Acabou. Titiolina pega bem, porque é gordinha. Não, é titiolina. É Quem está gordinha falando em italiana. titiolina sou eu. Porque eu estava procurando alguém falar, não, nós temos uma titiolina Não, ela brasileira. é gordinha. Ela deve ser candidata a deputada, não demora. Foi assim que a Mas titiolina titiolina é apareceu. gordinha italiano, ela é gordinha. Pois é, eu porque sei, aquela também eu sei. era lá da Itália. É a titiolina. Essa aí é a gordinha. titiolina brasileira. Ela é típica, que é a chamada a rainha do gordismo. Ou seja, é a gorda sexy, que ela é desse jeito. Agora veja, ela se preparou tudo, fez tudo intencionalmente, eu estou explicando aqui, e todo mundo aplaudindo a moça. Agora veja, os rapazes, muita coisa que eles falaram, estava mais de acordo com isso. Agora veja, eu não vou ler aqui, porque eles falaram até umas palavras bravas, outra coisa. Tem um cara aqui que fala aí, sério, só para vocês terem uma ideia, o artigo dele saiu ontem no Mais, lá da Folha de São Paulo, que é o Renato Janine Ribeiro, é um cara sério, escreve sobre educação, sobre ciência. Olha o título, Tesão e Direitos Humanos. Está aqui, Quer dizer, o Brasil, gente, a internet acabou com as fronteiras, não tem mais limite. Quer dizer, o negócio de sexo agora é trivial. Agora, o que é que o Janine fala? Veja só, nem ele não falou nada. Eu estava procurando que falasse em algum lugar aqui, alguém falar, não, a moça tem uma tendência, ela é a nossa titiolina, vive a titiolina, viva. Eu queria bater palma para isso, ninguém falou nada. Eu não estou contra, eu estou querendo ver, mas por que não falaram? Agora, olha, o que ele fala? Para defender uma moça que gosta de mostrar o corpo, recorre a linguagem formal. Ela gosta de mostrar o corpo, ele não escrever. Cada um é livre para fazer o que quer, para ir e vir, defenda essa liberdade. Mas quando entra o sexo, ele as perturba. Ele as perturba, quer dizer, isso aí é um problema, o sexo. Centenas de jovens foram perturbadíssimos pelo sexo da moça. Os rapazes podiam ser preconceituosos, mas parecia estar tarado por ela. Ele está falando aqui. Faz bem a universidade em que o abscesso se rompeu em discutir esse assunto à luz da cidadania? Isso eu acho. E ele falou, é essencial. Alunos da Uniban mal foram entrevistados, quer dizer, nisso aí ele está certo. Ele devia ter entrevistado o rapaz, ver a opinião de cada um. Outra coisa, vocês sabiam que 10 foram suspensos, né? 10 alunos, não foi só ela que foi expulsa, não. 10 foram suspensos. Agora, eles voltaram com tudo, a universidade voltou com tudo. Agora, parece ser comum, mais comum nas mulheres, ser vista, admirada e desejada. É a sexualidade provocante. Qualquer alfabetizado entenderá. Quer dizer que os rapazes tinham razão em xingá-la? Qualquer alfabetizado entenderá que não. É lógico que não tem razão, isso está errado. Agora, não tinha esse direito, mas que foram mexidos, foram. Ou que ela queria mexer com eles, queria. Quer dizer, ele ainda falou isso. As reportagens das 3 revistas que saíram esse fim de semana não falam nada.
O que não dá é para dizer que a moça se exibir não é problema. É direito. É direito, sim, mas só interessa a ela, porque é problema. Ele está falando. Quer dizer, pelo menos ele falou nisso, mas não falou nada da titiolina. Agora, o que eu acho? A faculdade errou, os alunos erraram. A moça acertou em tudo, do jeito que está aqui. Ela acertou em tudo. Quer dizer, então, eu falo para minhas amigas que vocês estão com tudo. Agora, cuidado, vocês podem acertar tudo. Vocês estão com a liberdade de ação impressionante. Entendeu? Porque qualquer hora eu acho que eu vou começar a usar também uma tanga. E vou sair por aí. Sabe como é que é? Outra coisa, teve gente que teve vendo a moça para ver se ela está de calcinha. Teve isso tudo. Eles não explicaram isso aí bem. Parece que vira o negócio só depois que ela foi ao banheiro. Pode ser. E se ela não tivesse calcinha? Agora, a titiolina brasileira, minha posição, alcançou seu objetivo. Hoje ela pode ser top model, pode ser capa de revista, já foi, já a primeira já saiu. Os próximos passos dela, atriz, maneca, deputada, atriz pornô, atriz do filme, eles já convidaram, já está aí, já está falando, tem uma dessas entrevistas, já está falando que convidaram. Então, veja, próximo passo, Universidade das Peladonas. O que vocês acham? Deve aparecer no Brasil. Então, veja, a institucionalização do exibicionismo sexual e da descriminalização da prostituição aberta. Tudo indica que o caminho agora próximo vai ser esse. Será que na internet já tem isso? A liberalização geral do nudismo. A turma, então, as praias de nudismo estão invadindo as escolas. Daqui a pouco é o que vai acontecer. Liberou geral. Não é isso que lá em o Rio liberou geral. Então, veja, a superpermissividade sexual. A imprensa sensacionalista e corrupta, nesse caso, adorou. Já colocaram a moça na capa. Veja, a Isto É está na capa. Gente, observa, e ela é bacana, olha só. É uma deusa. Olha. E olha, lá dentro também, veja. Ela, numa pose de filosófica. Aqui. É um negócio isso aqui, gente. Agora, a liberalidade geral dos costumes chegou de uma maneira violenta na sociedade patológica. Quer dizer, a geyser já apareceu, a água quente, daqui a pouco vai aparecer fogo do vulcão. Vamos ver a próxima agora, a próxima loura do vulcão. Agora veja, ela é toda artificial, cabelo, as cores, os processos todos. Agora, outra coisa mais séria. Então, as peladas na revista de Brasília, na mesma hora já abriu as comportas. A Universidade de Brasília apareceu com as moças peladas para ser solidária com a loira. Então, veja, a prostituição, ninguém falou nada. Aqui, apoio na Universidade de Brasília, um grupo de alunos tirou a roupa e pintou o corpo em solidariedade a Geis. Aqui, ó a pecaria de fora, olha aqui. Parece que a gente está em Ibiza. Aqui, a praia. Tudo bem claro. Agora, veja, Brasília. Agora, gente, vocês forem ler aqui, vocês vão ver a situação. Agora, ó, acabaram com o negócio da universidade e os rapazes. Fala do nazismo, a Ku Klux Klan, os hooligans, Stonewall, cara pintada, o casal Nardoni, o que se pode sobre cada um, os alunos agressores, a Uniban, a situação da Uniban, liquidaram com a Uniban do cara, nos tempos da saia comprida das escolas de freira, mostra como é que era, eles estão comparando. De modo, ó, aqui está a outra revista, As Lições da Uniban, e a outra revista, A Loura e a Massa. Aqui. Essas são as 3 revistas da semana. Agora veja, haja autoestima. Agora aqui, essa reportagem aqui é da revista Veja. Está falando o seguinte: como não poderia deixar de ser nessas atitudes, a moça procura tirar alguma vantagem da condição de celebridade instantânea. 2 pontos. Já analisa a possibilidade de posar nua e de fazer um comercial para uma marca de lingerie. A massa que aguarde.
De modo que vocês já estão, então, avisados do que é os próximos capítulos que nós vamos ter no Brasil a respeito do processo o pornô chique. Né? Isso aqui é um pornô chique, não é? Mas fala. Sobre esse assunto envolvendo universidade e sexo, hoje parece que uma pesquisadora britânica assumiu publicamente ser a autora de um maior blog de encontros e de sexualidade da Inglaterra. Então foi um assim... Quem é a dona, hein? É só olhar na internet aí que tá dizendo. É uma pesquisadora renomada da Inglaterra, que mantém esse blog há 2 anos. Foi feita até uma série sobre o blog, que é o mais famoso. E ela pagou o doutorado dela sendo garota de programa por 2 anos. As mulheres viram isso muito cedo e começaram a abusar. Vocês lembram daquela Sarah Wright, que começou a escrever sobre sexologia? E viu a política lá de São Paulo, essa, que aparecia na televisão? Tá? Então, elas gostam disso, as mulheres sabem disso. Agora, essa moça, ela deve ser inteligente. Está entendendo? Mas ela não esperava que o negócio alcançasse. Ela queria aparecer mesmo, fazer alguma coisa. Mas ela não pensou nas consequências em cima dela. Diz que ela ficou sem saída, não sabia onde ficar, estava sem jeito durante vários dias com a situação. Agora ela já deve ter recuperado. Outra coisa, apareceu na televisão, ela mudando várias roupas e vestindo de novo. Apareceu aí no jornal de ontem, o Fantástico, etc. Eu não sei se alguém viu. Eu estava lá esperando para ver um negócio lá do apagão, mas demorou muito. Eu só sei que no intervalo eles mostraram a dona lá. Vestiu várias roupas, tirou, tornou a pouco, ela mesma. Então já foi um sucesso. De modo que é preciso ter cuidado aí com o nosso povo, porque senão alguma mocinha nossa aí também, que aqui tem muita mulher bonita. O Paulo mesmo já falou que o nosso povo é bonito. Então, é preciso ter cuidado, que amanhã pode aparecer algum rival dela aí, né? Rival da Geisel. Sair fogo. Agora, aqui é terrível, Outra coisa. Todos eles falaram que quem fala disso, que vê qualquer coisa contra ela, é conservador. Está lá falando. Quer dizer, gente, será que é conservadorismo quando a gente vê esse outro aspecto que ninguém viu? Será que a gente está tão errado nesse ponto? Isso tudo aí é um negócio para debate. Agora, que a gente tem que agradecer, que é preciso pôr essas coisas mais claras no Brasil. As coisas ainda não estão assim, não. Ainda tem muita brasa debaixo dessa cinza aí. O negócio não está tão liberou geral assim, não. Tem gente que ainda defende isso. Agora, na universidade, você já pensou como é que vai ser a orgia daqui a uns tempos? O caminho é esse. Agora, os rapazes, quem gritou mais é um monte de rapazes. São mais de 70 que estavam gritando. 10 foram suspensos. Em parte, eles têm sua razão. Agora, gente, as palavras que falava para ela eram lindas. As expressões que usaram são de brincar na frente de todo mundo. Por isso que vestiram a roupa da dona, colocaram lá um jaleco, uma coisa qualquer, porque eles estavam com medo de linchar a moça mesmo. E olha, você sabe que nesse caso, linchamento é assim, né? Um assula, o outro pega, depois acaba a responsabilidade e eles matam a pessoa. Isso é um perigo. Ela passou aperto. Do jeito que foi. Agora, ela não foi machucada em nada. Tem uma desses artigos aí que está falando que ela não foi. Não houve nenhuma escoriação, nada disso, não. Chegou perto, mas não chegou. Entendeu? Eles chegaram perto. Se deixasse, possivelmente ia massacrar a moça. Por muito menos já fizeram aí coisa pior. Né? De modo que tudo é um processo para a gente estudar. E como a sexossomática é um negócio sério, está vendo? Eu vivia falando isso durante 15 anos, eu estava certo. De dar aula, mostrar a situação toda, para ver se vamos ponderar. Todo mundo tem direito de fazer o que bem entender. Quem é dono do corpo faz o que bem entende. Tem gente que até suicida. O processo é esse. Agora, o problema é a gente ver qual a posição da gente para a gente estar bem com a consciência da gente perante todo mundo. Isso é muito sério. Mas pode falar. O senhor menciona aqui o processo da dupla evolutiva. Eu queria entender a diferença de uma redação A2 como colegas evolutivos e não como dupla evolutiva. Qual é o diferencial em termos de resultado? A dupla evolutiva é a hora que há mais interação dos trabalhos. O objetivo se tornou duplo.
Entendeu como é que é? Agora, muita gente vai acabar sendo co-autor, parceiro de livro. Eu fui assim, 17 livros com o Chico Xavier, nós publicamos juntos. Entendeu? Tudo é um tipo de trabalho intelectual, sério, querendo ou não. O senhor acha que a interação da dupla, então, de alguma forma, ela otimiza Agora, mais do que a interação... Isso vai mostrar uma opção de coisas. Vocês ainda não pegaram. Eu estou só falando aqui, mas também não estou explicando muito. O problema todo é o seguinte, vamos só ponderar comigo. O dia que tiver um homem e uma mulher que estão com a dupla evolutiva, eles começam a estudar o processo da conscienciologia, e vão estudar um tema que os dois se harmonizam totalmente, eles vão fazer pesquisa em conjunto. Então, no mesmo nível. Isso vai fazer o quê? Vai ampliar, potencializar a interatividade dos dois. Agora, pensa, isso que eu estou falando aqui, ó, no fim, vai dar o díptico evolutivo autorrevezador. Agora, ó, qualquer coisa, vocês pegam o dicionário e vai ver o que é díptico. Tem dicionário, o que está falando sobre isso. E corresponde exatamente isso que eu estou falando. Entende? Vamos supor que amanhã junta um casal de duplistas e vão estudar, por exemplo, um processo de história ou uma biografia de alguém. Tudo isso é o díptico. Você está entendendo como é que é? Tudo depende da pessoa, o que quer que vão fazer. É um processo para se estudar, para ver. Eu não estou sugerindo nada, eu estou só falando que tem essas coisas. Tá certo? O problema todo é esse. Agora, o díptico, eu já estou dando nome aos bois desde já, para o povo começar a estudar. Né? Isso é mais um aspecto da questão da dupla evolutiva. Boa tarde. Poderíamos considerar o trabalho científico tão significativo de Marie Curie como um díptico evolutivo? O que é? O trabalho científico de Pierre e Marie Curie como um díptico evolutivo? Até um certo ponto, mas não foi tanto assim não, porque lá havia muita coisa que era a Maria, que era a fera. Né? A mulher era fora de série. O negócio era mais ela, mas até um certo ponto foi, né? Tem vários que fizeram isso durante a vida, em outros aspectos, mas é mais ou menos isso. Só que tem que ir lá, a Marie era muito específica em certas coisas, por isso ela até morreu, né? Toda devido ao processo da intoxicação. Tem que ver isso aí. Agora, o que eu vejo é que eu já estou cantando a pedra antes que aconteça, para o povo saber, né? Que a gente, pelo menos, já falou no assunto. Professor Valdo. Agora, vocês não acham que você, ou a mim, que é especializada nessas coisas, díptico evolutivo, está perfeito aqui, não está? Não adianta, não vem que não tem, não é isso? Não adianta reclamar. É o díptico. No caso do casal incompleto, teria alguma forma de apresentar um díptico evolutivo também? Ou não? Não, apresenta, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas teria uma percentual. percentual. Eu estou falando o seguinte, o díptico da dupla evolutiva, há uma interação, vamos dizer, omni-interação. Omni. Tá certo? Ela é onipresente. Ela bate por todos os lados. Por quê? A GESCOM da pessoa é uma das coisas mais sérias que tem. Na hora que um casal, ele estratifica uma GESCOM um com o outro, e aquilo com interação absoluta, é um negócio muito sério. Agora, veja, o que é importante ainda também, que eu não estou falando aqui. O díptico evolutivo é muito importante, porque ele liquida com aquilo que eu vivo combatendo o tempo todo aí. O que é? É? Não. Competição. Ela lembrou bem. A competição dos casais, o que tem aí ainda não está no gibi. Eu conheço isso tudo. Então é preciso a gente ver como é que é. O díptico já mostra a realidade. Qual o caminho da luz? Qual que é a luz no fim do túnel? Por onde é que é o melhor entrar? Cada competição. Isso existe. As coisas ainda existem conosco. Agora, vocês estão vendo o alcance da situação? O nível? E outra coisa, isso é que é verpom, né? Ninguém pode falar que não é. Sai dessa. Ô, Djalma, sai dessa.
Professor, essa competição que o senhor falou é para auxiliar no processo entre as duas pessoas, ou o senhor estava se referindo à competição Não, isso entre os é o dois estudo casais? da duplologia, para estudar a evolução das pessoas. Isso é muito sério. Agora, ó, tem uma terceira coisa que eu ainda não falei. Eu já falei duas que eu não disse aqui. Tem uma terceira que eu não falei e eu vou falar agora. Olha só, essa é a mais séria. O que vai acontecer com um casal que faz um díptico? Você já pensou eles preparar, junto com o transmentor, a próxima Proexa 2? Sai de baixo. O que é que não pode potencializar? Dentro do sinergismo, o que a gente está falando aqui? Ó, vou ler para vocês. O sinergismo entre dois paracérebros afins interligados produtivamente. O sinergismo entre os duplistas propiciando o sinergismo com os aparadores extrafísicos de função. O sinergismo espontâneo da dupla evolutiva bem-sucedida. O sinergismo das mega-gescons. Isso é um negócio seríssimo. Pensa bem nisso. O que vai acontecer? Agora veja. Isso é o futuro imediato. Nosso presente já é o futuro. A turma já vai semear essa condição. Isso vai acontecer. Vocês vão ver isso. Se eu não ver, vocês vão ver. Mas eu acho que eu vou chegar a ver ainda. Eu ainda vou viver uns tempos. Então vai dar para ver. Entendeu? Agora, de qualquer maneira, eu já fiz o gráfico Pensene. Já existe a ideia na Terra. A partir desse instante está aí, o díptico evolutivo. Ninguém pode falar que não tem. Você notou, né, que você está nessa, viu, Mabel? Está lá. A palavra díptico vem do idioma latim, dipsha, tábuas duplas dobráveis. Vocês vejam que é perfeito isso aqui. Tábuas duplas dobráveis. Qual? Não entendi uma coisa. Você não disse que quanto mais a gente vai evoluindo, mais a tendência é a gente vir na dupla com alguém que a gente tenha que ajudar, que aí vai até ter o desnível e o díptico vai ficar um nível. Deu certo você com alguém e aquilo vai potencializar. Vai potencializar quem? O grupo é muito mais sério. Pensa nisso. Isso aí são níveis de evolução da consciência. Agora, estou mostrando um deles dentro da duplologia. Isso é inevitável, não tem jeito. Por exemplo, um assunto desse é muito mais importante que a Louraça lá, a Geisa. Muito mais sério isso aí. E ajuda muita gente, faz pensar, né? Agora, pensa bem, uma loura dessa, ela vai demorar quanto tempo para entender o processo da dupla evolutiva desse jeito? Vai demorar demais. Põe a loura dentro da dupla aqui, não tem ambiente para ela. Vocês estão entendendo bem como é que é isso? Agora, o povo, se eu for falar uma coisa dessa, você é muito conservador, retrógrado, vão me chamar de fóssil daqui a pouco. Mas, veja, fóssil coisa nenhuma, eu estou falando, é o futuro imediato. Estou lá na frente. A turma está discutindo quem está aqui atrás. Muito sério isso aí. Afinidade, quanto mais você aumentar, melhor. Agora, vamos ampliar e embolar o meio de campo de vocês. A quarta coisa que eu não falei aqui, eu vou falar para vocês. Vamos supor que o transmentor vem com uma evolucióloga. E eles vão fazer um trabalho não só de livro, mas de um monte de coisa do ponto de vista da evolução, da orientação. O processo de orientar. O orientador, o mega orientador da situação. Já pensou o que não vai ter? Quando as coisas melhorarem, a situação toda tiver ambiente, pode ser que essas coisas todas ainda vão ocorrer. Né? Para começar, vai dar o sinergismo dos grupos que eles estão liderando. Não é verdade? Não, você já pensou? Eu, daqui uns séculos, vou arranjar a Zéfira para vir para trabalhar, mas num nível assim, né? Tem que ser uma coisa maior, né? Senão não vai. É isso aí. Zéfira. É quase a Safira, tem aquele Zéfira, tem um carro aí com esse nome. É uma pedra preciosa, né?
Sáfia. Mas tem que ser no mesmo nível, todo mundo tem que respirar em conjunto. Você está entendendo? Para ter ideia, as coisas tudo iguais, isso aí é muito difícil. Tem que ter muita diferença. E faz parte do serviço. É o jeito. Mas agora, que isso aqui faz pensar, faz. Outra coisa, vocês têm que raciocinar o seguinte, isso é lógico? Faz sentido para vocês? Pensa bem. Aqui na paradoxologia, o senhor falou que o paradoxo do forte afeto entre os dois transborda para a humanidade. Mas por que a condição do paradoxo? Aqui, o paradoxo do forte afeto entre dois transbordar produtivamente para a humanidade e a para-humanidade. É o que a Grace perguntou. Isso aqui responde você totalmente. Então, veja, o forte afeto entre dois pode afetar mais com amor a humanidade, mais do que com um só. Entendeu? Você tem que lembrar que a dupla evolutiva é a primeira pinguela oficial para a consciência alcançar a mega fraternidade para a população cosmoética. Então, vale a pena pensar nisso. Obrigada. Professor B, aqui. O senhor podia falar um pouquinho, aqui na Codigologia, o senhor fala do Código Duplista de Cosmoética, CDC. O senhor podia falar um pouquinho? Aonde está isso aí? Na Codigologia, o último. O código, Codigologia, o Código Pessoal de Cosmoética, o nivelamento dos códigos pessoais de cosmoética dos duplistas, e o Código Duplista de Cosmoética em si. Então, vamos entender. O Código Pessoal de Cosmoética, vocês já estão sabendo o que é. Agora, o nivelamento dos códigos pessoais de cosmoética dos duplistas. Como é que é? Já entrosou? Está igual? Porque a alma, às vezes, tem umas diferenças enormes, né? Entre uma coisa e outra. O que é que uma pessoa precisa, o que é que não. O homem está precisando de ficar mais tranquilo, que ele está muito autocrata. E a mulher está precisando de ficar mais homem, que está muito mole. Isso tem muito casal que eu conheço assim. O homem dominando a mulher, pisando no pescoço dela, puxando a língua para fora. Né? Isso é um negócio de dureza. Tem muitos assim. Então, aqui, no código, tem essas coisas todas. Então, a mulher vira para o homem e fala assim, você tem que amainar os seus instintos. E ele vira para ela e fala assim, e você tem que virar mais gente adulta. Tudo. Isso seria um embrião do Código Grupal de Cosmoética. Agora, cada um tem uma necessidade. Agora, se encaixa ali os dois, vão dar certinho. Macho e fêmea. Quer dizer, o CPC de um e o CPC do outro vão encaixar, se ajustar perfeitamente. Um que precisa, o outro. Aonde um é saliente, o outro é proeminente. O ideal é esse mesmo, que haja um sinergismo para trafor, trafar. Agora, esse sinergismo é que a gente precisa mais, não é isso? Agora, o código duplista de cosmoética em si. Esse é que deve ser o bacana. Estou esperando aí vocês. Então, quem é que vai estudar isso? Como é que seria o código duplista aí dos dois evoluciólogos vindo juntos? Pois é, vamos perguntar para eles. Né? Quando eles aparecerem por aí, você pergunta. Vamos ver o que dá. Professor Valda. Agora, deve ser tudo reto, tudo certinho. Encaixou perfeito. A maior justa posição que tem é essa de tudo encaixar sem saliência. Você sabe disso, né? Sim, porque aí é o flat, embora, né? flat. Esse que é o mais difícil que tem. Por exemplo, dois espelhos lisos que você colocar. Aí a não coisa tem mais atrito, difícil, né? Você tem que tirar assim, ó, porque ele não sai assim. Não tem atrito, aí vai embora. Pois é, não há atrito. Então, o processo nosso, diminuição dos atritos. É o jeito. Agora, eu falo mais é o processo da fricção da cabeça do povo, né? Cada emoção. Tem que diminuir a fricção das emoções da cabeça. Agora, você sabe, esse negócio de fricção é duro de falar, porque o sexo é baseado em fricção. Já está tudo sendo falado aí na própria natureza. A biologia está mostrando toda a realidade. É que ninguém quer saber. Mas está tudo aí falando. Bem claro. Vocês lembram daquele meu verbete sobre macho e fêmea? Né? Pois é só olhar. Nesse caso aqui, esclarece muita coisa.
Vale a pena. Professor Valdo, aqui na frente de novo. Eu queria entender a razão da emulação ou competição no casal, em especial. Por que acontece? Como acontece? Por que, em especial, no casal ocorre essa rivalidade? Ocorre devido ao processo da própria afinidade. A afinidade, ela nasce por instinto. Esse instinto foi criado desde as bactérias até chegar a gente. É o que domina mais as pessoas ainda hoje, é o processo instintual. Agora, ele tem que melhorar com o tempo e ficar outras coisas, né, em vez de instinto. Ah, é? Eu não compreendi. A afinidade leva à competição? A afinidade, tudo é um processo de afinidade. A dupla, por exemplo, ela existe na base da afinidade. Você conviver com os outros existe na base da afinidade. A evolução evolui por causa da afinidade. Tudo é um processo de afinidade. Ninguém evolui sem companhia. Não, deixa eu ver se eu compreendi. É a competição... Não, a competição, é que eu falo, é o contrário. É o problema quando a pessoa briga com o outro. Então, por exemplo, a mulher quer ficar igual ao homem, o homem quer ficar igual à mulher. Isso em matéria de dinheiro, em matéria de poder de trabalho, serviço, profissão. Quantas eu não conheço aí que a gente tem que falar, ó, vocês estão fazendo competição, a maior burrice que tem. Um casal que faz competição um com o outro, o caminho é o divórcio. A maioria dos divórcios, a maioria existe por causa do processo de competição. Ninguém fala nisso. Mas o que fator desencadeante, aquilo que começou a situação toda foi competição. A competitividade, a concorrência. Uma pessoa que não quer ficar por baixo da outra. Na maioria dos casos, o que seria o fator principal para desencadear essa rivalidade? Sei que o senhor já falou algumas coisas aí. Essa vantagem ou desvantagem? A rivalidade, a competição. Qual que seria o fator principal? A desvantagem, no caso, o que faz desencadear isso é mesmo alguém que está sentindo inferior ao outro. Então, o complexo de inferioridade, o recalque pela condição, etc. Tal. Agora, o problema todo é o seguinte, isso tudo é imaturidade, é inexperiência. É a pessoa sem discernimento. Nesse caso, professor Valdo, do casal, os dois erram. Mas, em geral, onde está o erro maior? Quem geralmente... O erro maior está na própria competição. A competição é burrice. Uma das maiores burrices que tem. Não, eu digo dos dois, né? Um se sente em desvantagem em relação ao outro. Os por dois exemplo, têm culpa. Mas o que é mais responsável? Mais é quem é o mais forte. Se é o homem, por exemplo, ele viu que a mulher está fazendo uma competição, ele tem que tratar a mulher como o pai dela. Ela é a primogênita dele. Ele não sabe fazer isso, dá no buraco. Por quê? A culpa maior é dele, porque ele tem mais experiência do que ela. Então, a pessoa que é imitada, que é invejada, essa que precisa de ter muito cuidado com o comportamento, a conduta, a etologia, é o ethos. Tem que saber como se conduzir nisso aí. Ele é que é o que está provocando, mesmo sem querer. A provocação é dele, então ele tem que saber sair dessa. A gente tem que saber sair bem daquilo que a gente sabe. Veja bem, sair bem daquilo que você sabe. Por exemplo, seu conhecimento de medicina, você tem que saber se você está saindo bem com ele, ou se você não está usando o conhecimento da medicina como um tacape na cabeça dos outros, ou está criando problema contra os outros, você está entendendo? Então, o problema é a responsabilidade da própria cognição, do conhecimento. Então, na evolução, uma pessoa que tem mais conhecimento que o outro, ela que tem que ceder. Por isso que eu falo, por exemplo, nessas coisas, de modo geral, isso é para todo mundo. Agora, há umas exceções horríveis na questão da genética. Por exemplo, a filha que começa a combater a mãe, ela está totalmente errada. Seja o que a mãe estiver fazendo, a filha não pode chegar lá para brigar com ela. Ela tem que dar um jeito de harmonizar isso aí. E quem tem que ceder em primeiro lugar é a filha. Não há outra hipótese. Não adianta arranjar justificativa para isso.
Então, esse nível de discernimento é que nós precisamos de alcançar para vivenciar melhor a vida. São as nuances do processo. Isso tudo é o para-direito, tudo é a cosmoética, tudo é o ideal, tudo é a harmonização. O negócio é chegar lá, né? Não é fácil, por isso que a gente tem que falar nisso, estudar, debater aqui. Agora aqui, como superar a alta insegurança e conseguir os pacientes para se fazer assistência em uma clínica psicológica? A primeira coisa é a pessoa trabalhar no lugar que ela não seja a cabeça. Ela trabalha com equipe. Se submeta à equipe, vê como é que é, até ela crescer. Quando ela se sentir com segurança, ela monta um consultório próprio. Mas primeiro é bom ela trabalhar com outras pessoas. Então, na psicologia tem muita gente assim, principalmente mulher. Agora, o que é engraçado é que quem está perguntando isso aqui é um homem. É uma exceção. Que a maioria que tem isso aí é mulher. Agora aqui, ó. Cientista britânica revela que foi garota de programa. Uma ex-prostituta, cujos livros de memória foram convertidos no seriado de televisão Secret Diary of a Call Girl, revelou sua verdadeira identidade. Brooke Magnanti, uma cientista britânica. Olha, Brooke Magnanti, quer dizer, é titulina, é italiana, Magnanti. Magnanti disse ao jornal britânico The Sunday Times que escreveu sob o pseudônimo Belle de Jour para descrever os encontros que teve como garota de programa de alto nível, trabalho que fez para ganhar dinheiro enquanto escrevia sua tese de doutorado. Ela deve ter gostado do negócio. Agora veja, aí ela virou a surfistinha, né? Não tem isso? Tem aquela, essa é a pior do Brasil. É terrível essa aí, a história, o livrinho da surfistinha. Essa aqui não é a surfistinha de lá, só que tem mais cabeça. Ela detalhou sua vida secreta em um blog a partir de 2003, o que levou ao livro The Intimate Adventures of a London Call Girl, As Aventuras Íntimas de uma Garota de Programa de Londres, que virou best-seller e a levou a escrever mais 2 livros, resultando daí em um seriado na TV estrelado por Billie Piper, que é exibido em 25 países. Apesar de muitas tentativas feitas de descobrir sua verdadeira identidade e de muitas dúvidas quanto à veracidade de suas memórias, Belle de Jour permaneceu anônima até que Magnanti, de 34 anos, decidiu que chegara a hora de se desmascarar, dizendo que o anonimato deixou de ser divertido. 34, que ela já está mudando para fazer execução. Então, tudo isso era preparo da vida dela. Sabe lá o que não vem por aí? Sinto-me bem melhor, né, estando desse lado, não precisando mentir ou esconder coisas das pessoas que amo. Poder defender diante de todos os céticos o que foi realmente minha experiência de trabalhadora sexual. Quer dizer, ela é trabalhadora sexual, quer dizer, deve ter sindicato, aquele negócio. Escreveu ela no seu blog no domingo. O anonimato teve uma finalidade na época. É algo que sempre terá razão de existir para escritores cuja obra é demasiado controversa para que possa associar seu nome a ela. Mas para mim, tornou-se importante reconhecer esse aspecto de minha vida e minha personalidade diante do mundo. Magnanti vive em Bristol, no sudoeste da Inglaterra, e é cientista pesquisadora que trabalha no Hospital St. Michael, em Bristol, empregada pela Universidade de Bristol como especialista de neurotoxicologia do desenvolvimento e epidemiologia oncológica. A dona é fogo. Ela disse que durante 14 meses, começando em 2003, trabalhou como prostituta, cobrando 300 libras, que dão $500 por hora, para uma agência de escortes, mas que não tem arrependimento sobre aquela época. Falou que se sente pior sobre meus escritos do que jamais me senti por fazer sexo por dinheiro. Quer dizer, ela já é prostituta já de muitas vidas. A prostituição é considerada a mais antiga profissão humana. Um comunicado divulgado no site da editora britânica Orion Books, que publica os livros de Belle de Jour, diz: foi uma decisão corajosa de Belle de Jour revelar sua verdadeira identidade e apoiamos sua decisão de fazê-lo. Agora está na moda esse negócio que o povo que fez algum crime, que passou despercebido, é desconfessado. Você já viu? Isso é internacional.
Publicamos seus textos desde 2005 e esperamos levar essa relação adiante. Disse o editor da empresa, acrescentando que Belli não dará mais entrevistas. Um representante da Universidade de Bristol, para a qual Magnante trabalha, disse ao Sunday Times: esse aspecto do passado dela não tem relevância para o papel que ela desempenha atualmente na universidade. Muito bacana, quer dizer que eles engoliram bem. Na Inglaterra, isso é uma exceção, porque são os caras mais conservadores que tem. Muito bom. De modo que isso aí atende aí a sua notícia. Eles mandaram para mim e tiraram lá na hora. Valdo, esse Belle de Jules, ele que estão usando aí? É o nome dela. Porque Belle de Jules sabe que Belle de Jules foi o filme francês que eu assisti. Pois é, toda tarde ela era prostituta. Ela arranjou o nome de propósito. É baseado no filme. E ela mesma se baseado no filme. Belle de Jules. É. E outra coisa, era a Denise. Foi uma prostituta, sobre uma prostituta, né? Filme francês, né? Foi. E outra coisa, o cara que eles arranjaram tem uma cara de, vamos dizer, Exu, né? Alguém viu o filme, lembra, né? Catarina o sujeito tinha uma cara de Exu. Ah, sim, eu já assisti esse filme. Quem já viu os troços sobre Exu, vê direitinho que a cara dele, o amante dela lá, o que aparecia mais sério, o ator, tinha a cara de Exu. Da Belle de Jules. Toda tarde ela pulava a cerca. Catherine Deneuve lá. Agora, Catherine Deneuve. O é a Catherine Deneuve que depois falou um negócio no navio. É bonita. Você sabe do navio, né? Não, eu não gosto de andar em navio. Você vai por quê? Navio é um bidê flutuante. Ela que falou isso. Eu nunca pude esquecer isso aí dela, porque eu já sabia o negócio do bidê flutuante por outras nascentes, sabe? Mas não assim, ela falou o negócio. Veja, ela deve ter passado poucas e boas depois do filme, né? Que ela é toda cheia de aplomb, cheia de coisa. Estigmatizou a atriz, né? Quando faz um papel desse, deve estigmatizar, né? Ela deve ter sofrido por chuva, porque depois ela ficou mais brava. Aparência, tudo. E ela começou também a escolher mais os filmes. Um filme americano que a pessoa paga, parece que $1 milhão, esqueci o nome. Tem um filme. Tem também. Aí, e ela tinha. $1 milhão. Ela tinha uma dupla, o cara consentiu tudo, depois se arrependeu. Entendeu o Ivo sabe desse filme todo? É um negócio de sedução, né? Não sei o que é. Hein? Proposta Indecente com a Demi Moore. Indecente, é esse. Com a Demi Moore. Proposta Indecente. A Demi Moore. Demi Moore é considerada uma das beldades da história. É aquela bonita que consertou o corpo todo. Bota uma atriz bonita. Até hoje, ela está com quase 50 anos e é fora de série. Ela consertou o corpo todo, fez tudo que era possível. A Demi Moore. $1 milhão. Agora veja, é Demi, você já pensou se fosse inteira? Se Demi, ela já é isso, só a metade. Se ela fosse inteira Moore, ou Moore, como é que não seria? Valdo, sobre o díptico evolutivo. Você está entendendo o negócio dos nomes? Só para... O díptico evolutivo, eu queria, não sei se... O que é? Eu queria saber a criação desse verbete, porque ele, por exemplo, não existe na nossa comunidade ainda, isso ainda não existe. Essa ideia não, está chegando hoje, está quente, cuidado que vai queimar. Mas foi um insight extrafísico e tal, você podia dar uma geral? Como é que é? Como que você criou esse verbete? Não, isso aí está dentro do meu estudo da duplologia. Eu falei mais 4 coisas. Mas é mais baseado na dupla. Tem um monte de coisa que a gente ainda não falou. Baseado na dupla, você tirou isso aqui, porque o Zéfiro estudou tudo sobre dupla evolutiva, para poder falar. Mas tinha alguma coisa já antes? Porque no dicionário existe. Nós todos aqui já tivemos um monte de gente junto. Arlindo, você já pensou quantas pessoas aqui você já não viveu junto? Algumas você viveu debaixo do mesmo tempo. Eu sei. O conceito de dupla, você tirou dupla evolutiva é isso. Essa possibilidade por quê? Porque ela deve potencializar o processo da dupla. É isso. É aí que você criou. Potencializa. Agora nesse caso aqui é para ajudar, no próprio dicionário, para esclarecer mais o que a gente quer dizer com duplologia.
Porque no dicionário já tem essa definição, conjunto de duas obras congêneres do mesmo autor que se completam. Agora, o díptico evolutivo, ele é em cima do lance, ele é perfeito em matéria de criação da expressão. É mais para potencializar a dupla. Isso, né? É mais para potencializar. Agora, isso não tem na internet. Não tem. Vocês podem procurar. Esse aqui não tem, não. Então, assim, um monte desses temas. O dicionário não fala que é dupla. Agora, esse é um dos neologismos que ninguém pode falar nada. A ideia é um neologismo que a gente não se... Porque mesmo aqui fala obra de duas pessoas, mas não fala de dupla. Obra conjunta de duplista, obra de dois coautores. Isso é para chamar a atenção do aspecto da Mega Gescom. Eu não coloquei muita coisa para ficar só nisso, para chamar a atenção. Agora, é o redobrado. Tudo isso aqui diz respeito ao redobrado. Que a dupla, o processo é o redobrado. Então, por exemplo, o resultado positivo redobrado. Isso é o máximo. É isso? Podia falar um pouquinho mais na interaciologia, na página 3? Aprofunda essa interação para a gente. A interação, curso intermissivo, díptico, evolutivo. É o que eu estava falando aí. O que vai acontecer na próxima? Muita gente aí vai estudar. O próprio André Luiz, eu mesmo recebi mensagem, os livros nossos lá estão falando isso. Os caras se encontraram e falaram assim, não, nós vamos encontrar onde? Não, vai ser na cidade tal, na esquina da rua tal, no ano mais ou menos desse. Nós vamos nos encontrar. Entende? Porque tem muita gente que tem afinidade, né? São conscientes. Então, eles armam o negócio tudo já tratado de lá para cá. Agora, veja isso com o tempo, como é que vai ficar? Muita gente deve tirar partido, muito seriamente, isso aí. Muito sério. Professor, o que predispõe mais à produção do díptico? O que predispõe mais à produção do díptico? É afinidade. Não, mas assim, a convivência conjunta em várias vidas consecutivas. É uma série de fatores. Ou não é interesse um só. no assunto. A afinidade é o principal, mas não é um só. Mas, por exemplo, o problema de experiências mais ou menos similares. Processo de diferença de idade, porque o processo de idade altera. Quem tem mais idade tem mais experiência. Isso dá um gap com a outra pessoa. Então, não pode ter uma diferença muito grande de idade. Então, uma série de fatores entram nisso. Outra coisa, que os dois, por exemplo, sejam na área, por exemplo, da engenharia, entendeu? Ou na área da educação. Então, uma coisa que seja assim, de muita interação multifacetada. Então, seria aquela, vamos dizer, consciência, ou consim, multifacética, ou seja, aquela que eu falo aí, como é que eu falo? Mais poliédrica de encaixe. Então, por exemplo, já não tem muito mais arestas. Entende como é que é? A situação é bem mais integrativa, interativa. Então, quando vem uma série desses fatores, aí já aparece o processo. Agora, o melhor da história é aquele povo que nunca pensou nisso, que isso tudo vai acontecer. Quando vê, a coisa está aí, eles não tinham pensado. Isso aí vai ser o máximo, né? Tudo igual. Agora, é um problema. Você sabe, existe às vezes casais que um parece ser gêmeo do outro, né? A mulher parece gêmeo do outro. São esses que a gente tem que começar a pensar. Tem um que é a cara, carrado, cuspido e escarrado. A cara, o focinho do outro. Quer dizer, existem umas coisas dessas que é impressionante. Eu vi um casal que uma vez eu falei com eles para trocar as roupas. Eles trocaram. E passou despercebido por muita gente. Agora, veja, a moça teve que disfarçar por causa do processo seio, etc. Teve que arranjar lá uma roupa de macho lá, uma capa, sabe o negócio? Mas conseguiram passar. Agora, eu falei para mostrar a afinidade deles. Eu falei assim, se há uma afinidade física, biológica,
Vocês têm que começar a entender um no outro, porque eles não se entendiam. Vocês estão entendendo a minha terapêutica? Essa é a terapêutica, vamos dizer, da roça, né? Mas é uma necessidade, deu certo. Todo mundo começou a pensar muito, um e outro, com o negócio todo. Eu dei as dicas. Era um casal do estado de Goiás. Professor Valdo, em relação à autoestima, né, dos elementos da dupla, como que esse fator crítico, né, de cada elemento entra nisso para que haja a produção do díptico? Porque o que gera a competição, a rivalidade, é esse desnivelamento da autoestima. A hora que a autoestima das pessoas estão mais ou menos niveladas, pode acontecer o díptico sem criar problema para ninguém. Eles já superaram isso aí. Agora, o díptico é justamente isso. Uma outra coisa, você já pensou, a hora que se lançar um livro junto, os dois têm que defender o texto. Eles vão juntar os dois contra o cosmos. Que isso é o melhor para a dupla evolutiva. É na hora que os dois se juntam contra o cosmos. Porque o povo não está entendendo a condição deles. O maior amor mesmo sério, na prática, é dois contra o cosmos. Você está entendendo o que quer dizer isso? Que eles estão certos, todo mundo contra eles. Porque uma coisa é você acusar uma pessoa, sendo que ela é inocente. Agora, o que é mais duro é na hora que você acusa dois que são inocentes simultaneamente. Agora, isso é raríssimo, né? Mas às vezes ocorre. Tudo depende do que as pessoas fizeram de errado no passado. Professor, na construção dessa autoestima, até que a pessoa consiga, até que o casal consiga alcançar esse nivelamento, exige produções individuais para que haja... Sempre tem, a maioria tem produções individuais para chegar até nisso. lá que eu digo. A todo mundo no início do princípio, do começo, né? Está engatinhando. Professor, eu queria voltar a essa questão do segundo item da sinonimologia. Sim. A obra de dois... A obra de dois coautores. Quer dizer, eles podem ser dois escritores, um homem e uma mulher, escrevendo pode, um texto. O que eu estou falando aqui é a dupla mesmo. A dupla. E por que o senhor falou que a idade tem que ser... A idade, ela dá para a pessoa mais velha muito mais experiência. Então, se há uma diferença muito grande, é difícil daquela pessoa alcançar o que a outra já fez. O currículo é muito mais de itens numerosos. Em tese, né? Então, isso aí cria um problemão. Espera-se. A experiência da pessoa mais viva, mais experimentada. Mas, professor... Pensa bem, eu com a Graça. Você sabe qual a diferença da minha idade com ela? 40 anos. Eu sou também uma das exceções em matéria de dupla evolutiva. São poucos que são assim. 40 anos. Professor, o que o senhor acha do autorado múltiplo? Quer dizer, dois colegas... Isso aí é o processo da antologia que você está falando. Da o quê? Autorado múltiplo é antologia. Antologia é isso. Não seria antologia, porque antologia cada um faz um capítulo. Toda pessoa que tem coisa junta é antológico. Se junta 3, 4, 5 é antologia. Sim. Porque todo mundo participou ali. Agora, por exemplo, um díptico pode ser evolutivo sem dupla, mas isso é bobinho, né? Isso aí todo mundo faz, sempre fizeram. Antologia é uma coisa. Dois engenheiros se juntam para fazer uma obra. É a mesma coisa. Mas uma obra conjunta, escreve conjuntamente. Mas agora o que eu estou falando aqui não é isso. É da dupla evolutiva e obra escrita. A situação é diferente. É bem claro. E outra coisa, é um negócio sério, que é para fixar aqui. Grafo pensando duplo. Não é fácil. Agora aqui, o díptico evolutivo e a coautoria de uma mega GESCOM pode ocorrer numa situação onde um dos parceiros participa essencialmente com as experiências e o outro compila essas informações e as insere dentro de um referencial teórico, acrescentando ideias. Olha, o problema do encaixe é problema deles. Eu não vou falar nisso. Sei lá o que ocorre. O problema é o seguinte, eles é que tem que perguntar, nós somos um díptico evolutivo ou não? Eles é que tem que ver, não?
Não sou eu que vou agora dar os detalhes ou julgar o processo. Em vida de homem e mulher não se mete a colher. No meu caso, não se mete a pena. A obra do Osmar com a esposa dele, que ela ajudou. Ele veio aqui, fez a palestra, né, do Avesso de um Balzac. Isso todo mundo faz. Aquilo ali é comum, não, né? Eu quero ver... As ideias, compartilhamento das ideias. Então, é uma coisa integral, é isso que eu estou falando. O tipo que eu estou falando é tipo de macho, de fêmea, de alto nível. Um ponto de diferenciação talvez fosse o compartilhamento do Labicon, do Laboratório Consciencial dos dois, que produz o processo, que produz as verpões em conjunto, todo o processo da autopesquisa em conjunto. É isso que você está querendo dizer? Mais sério, Djalma, é o seguinte, me dê um livro e vamos analisar se é. Tá bom. Estou esperando isso. Cadê o livro? Agora eu tenho aqui cadê o livro duplo? Né? O livro da dupla. Cadê? A principal causa, professor, de não termos ainda na CCCI esse díptico é porque nós não temos ainda muitos autores... Pode ser que não apareça, que eu estou falando aqui 2009. Se aparecer, eu tenho que tirar isso aqui, que eu coloquei, ano base 2009. Ainda tem mais 2 meses, né, sobre isso. Mas a principal causa... Mas eu não achei. Por isso que eu coloquei 2009. É porque não existe ainda muita produção, é por isso. A produção é pequena, por isso que não surgiram duplas produzindo para também. mim ainda vai aparecer. Isso é inevitável, não tem saída. Tá certo? Vai vir. Agora, tem umas coisas aí. Eu vou falar agora a 5ª coisa que eu não escrevi aqui, só para chamar a atenção de você. Vamos supor que apareceu o livro da díptico. A primeira coisa que eu ia indagar, algum de vocês dois, tem algum livro publicado? E depois publicar aquele livro. Aí eu vou perguntar, qual é o próximo livro? É díptico ou é separado? O que vocês acham? Chato, né? Vocês estão vendo só como é que eu estou abrindo um campo intelectual terrível, que ninguém nunca falou nada? Vocês já viram? Nada como o curso intermissivo. Agora é engraçado, né? Agora veja, o que o povo devia olhar para mim era a minha originalidade, que a ideia original, como diria o Chico Xavier, dos espíritos. A coisa mais importante é a ideia original. Agora veja, o que eu já trouxe de ideia original aí, Djalma, eu já andei chamando uns inventores para eles aparecerem aí. O Thomas Alva Edison, que inventou muita coisa, para a gente começar um certo diálogo. Vamos ver onde é que nós estamos nessa. Vocês acham que eu fui inventor alguma vez na minha vida, em vidas anteriores? O cara chegou para mim e falou assim, Valdo, você precisa de falar quem é você, faz muitos anos que você não fala nada de você. Eu falei assim, eu vou falar uma coisa muito séria para você, uma coisa muito séria. Tem coisa por aí que foi eu que inventei. Pronto, acabei de falar, você não pode dizer mais nada, agora te vira, o problema é seu. Agora, hoje eu posso falar que tem coisa aí que eu inventei. Por exemplo, díptico evolutivo, eu inventei, tá certo? Mas vocês estão entendendo o que é o processo da originalidade, da neologia. Vocês aí vão ver como é que é importante esse negócio de eu ter criado o Cineu, entendeu? Tudo é importante, isso aí que a Lourdes está fazendo com a questão da neologística. Nós temos que levar isso em consideração, porque o processo todo é o inédito, é o inaudito, é a verponologia. Olha outro nome que eu criei, verponologia. A raiz dessa criação dessa heurística, ela é o curso intermissivo desse No meu caso o meu curso intermissivo com alguns remanescentes, né? Algumas coisas anteriores, né? Vidas anteriores, junto do processo. Você lembra? Só que eu sabia que ia ter processo de reurbanização com as coisas, em 1100 eu já sabia disso. O curso intermissivo nosso, a maioria aqui, tudo começou no século XX. Agora, 1100 é século XII, não é isso? São mais ou menos 700 a 800 anos. E era a Idade Média ainda, fim da Idade Média, século XII. Pois é.
Agora, tem coisa interessante nisso. Vocês já viram falar sobre aquela data antiga. Qual que é a data que eu falo aí? Não. Aquela data que eu falo sobre o negócio da ciência, que andou mudando. Qual que é a data? Pois é, tem um livro que fala nessa data o tempo todo. Eu não quis trazer aqui para vocês, porque isso aí está demais. Está tudo lá, hein? Agora, é esse que está falando do feudalismo. O negócio todo é ali. Agora, ele fala a data direitinho, 1650, 1651, que não sei o quê, até 1600. Eu li aqui uns trechos, vocês é que não perceberam, eu não quis tocar no assunto. Eu li os trechos que eu falei, que ele lá estava falando no texto, e aí ele fala de 1650 a 1680, tá? Que não sei o quê, tal. Que muita coisa começou ali. Agora, o que eu acho engraçado é isso. Tem uma série desses livros de historiografia que fala mais ou menos na época, mas são raros aqueles que falam a data que eu escolhi, porque eu vi que essa é aquela que houve como é que chama? Tem um nome para isso, deflexão. A deflexão acabou e começou outro. Processo de deflexão do processo. Então é a mudança do patamar, está entendendo? Agora, aquele cara aí aquele que eu falei aqui, fala nisso, mas muitas páginas que estão falando na data. Da Revolução Científica, 1600 e pouco, que consagrou com Descartes. Pois é, mas a maioria, agora, há uma confluência dali para cá. Isso é que eu sempre chamei a atenção. Agora, pelo meu cálculo, a data é 1651, extrafisicamente, que não tem nada que ver com o calendário gregoriano que nós estamos usando aí. Agora, o que é engraçado é que eles começaram a estudar historiografia, já tem gente falando a data. Aquilo coincide com o processo extrafísico. Então, eu dei valor para ler o livro do homem por causa disso. Falei assim, se o cara já pegou isso aí e colocou, tem sua razão. Porque ele começa a estabelecer o problema de o feudalismo durou quanto tempo, a Idade Média durou quanto tempo. Então, essas datas todas ele está colocando dentro do timeline. Entendeu? A cronologia da história. É muito engraçado ver, né, a data. Eu vi lá e falei assim, você está aqui? Você entendeu? Como é que o cara colocou o dedo na ferida? Quer dizer, o negócio pontual, matéria de historiografia, nem sempre é fácil. Porque às vezes tem uma ocorrência pequena que muda um ano, meses, condições, uma década. Mas ele veio reunindo os fatos para corroborar com a coisa. Agora, é um e ele fala nisso, quer dizer, deu algum valor para aquilo. Agora, a pessoa que estudar muito vai acabar chegando. Eu sempre falei isso. Eu sempre falava assim, se o povo começar a estudar, vai haver uma confluência de fatores, fatos, ocorrências que vão chamar a atenção para ele. Waldo. Eu vou pegar uma hora, eu posso trazer para vocês o livro aí, para vocês verem, está por aí. Quando a escolástica começou a se alterar, ela começou a se tornar independente em relação à tradição. É verdade. Do século XII. Tem uma porção de coisa que aconteceram mais ou menos por aí. Agora, por isso que é bom, né? Na história, se você for ler, vai entender mais as coisas. Agora, é aí que desencadeou o processo extrafísico de uma maneira mais, vamos dizer, consistente, prática, palpável. Havia muita ideia, muita coisa, mas não tinha. Agora, veja, isso deve acontecer com tudo quanto é planeta quando chega num ponto X de maturidade evolutiva. O nosso chegou, a data foi mais ou menos essa, é igualzinho a isso que eu falo. Para mim, o problema da reorganização mesmo, ela foi deslanchada a partir de 1950. É mais ou menos isso. Como é que... Letra A. 1950. 1950. Foi logo depois da Segunda Guerra. Como é que era a participação do Zéfiro junto desse planejamento do curso intermissivo? Não, ele não teve nada disso. Ele era apenas um espectador procurando ajudar. É o homem carregador de mala. Eu sei, o Bedel lá. Eu carregava as malas, mas não definia nada. É igualzinho uma série dessas personalidades que eu conheci. Até um certo ponto eu carregava a mala. Eu conheci Tancredo,
Getúlio Vargas, entende? Juscelino, não. O Juscelino já não foi muito carregado, porque a gente tem muito contato, né? Isso eu não posso falar aqui. A gente está por dentro. Mas tem muitos desses. É um processo de carregar mala. Não, então, o que você fazia? Mas também eu não posso falar que foi carregar mala. O que você fazia lá com relação... Como é que era a tua colaboração lá? Eu estava junto aonde é que tem o evoluciólogo aí. Apareceu algum, eu estou lá. Tem. Tem a atuação do Zéfiro na parapsicoteca, né? Acho que é mais ou menos dessa forma, né, Walter? Você vai resgatar a consciência, não é isso? Vai lá, mas resgata para ela pelo lucidez. Ali eu já era gente. Lá atrás, não, era vegetal ainda. Estava vegetando. Coisa mais séria. Mas que eu estava pesquisando, eu estava estudando. O meu negócio de estudo, gente, é muito bravo. Qualquer um que for mexer com o negócio do Zé tem que ver se o cara estudava ou fazia qualquer coisa do ponto de vista de estudo, de pesquisa, de investigação. Se tiver, aparece. Por exemplo, vocês acham que o Juarez apareceu aqui por quê? Aldo. Que não é. Queria saber aqui o que o senhor acha com a relação da Sinvexis com o díptico evolutivo. Como é que é a relação da Sinvex com o díptico evolutivo? Exato. Apareceu alguém da Sinvex. Até que, enfim. O caso todo é o seguinte. Com os inversores, tem mais chance de ocorrer o díptico. Tem ou não tem? Vamos pensar. Tem ou não tem? Então, acabou. O processo todo é esse. Não, tá. Os dois são virgens. Tudo 0 quilômetro. Então, é muito bom. E por que não tudo com o reciclante, no caso? O reciclante teria dificuldade, no caso? Eu não estou ouvindo. Um casal de reciclantes teria dificuldade, no caso? Eu não estou ouvindo direito aqui. Reciclantes, no caso, casal. Aqui. Reciclante depende dos reciclantes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Uma pessoa virgem de experiência, ela é 0 quilômetro. Ela está começando aí. Ela não tem mancha. Ela não cometeu besteira. Ela tem muito mais chance. Outra coisa, ainda não viveu para dominar o mundo. Então, ela é um pouco submissa ao processo. Fica de olho. Agora, o reciclante, tinha de ver. Ele sempre tem mais problemas. A hora que eu junto meus trapos com a minha mulher, 40 anos depois, presta atenção, como é que fica? Eu conheci a Graça, eu tinha 59 anos, entende? Ela tinha 19, mas eu não juntei com ela isso, eu juntei depois, alguns anos depois, poucos anos, quando a minha mulher morreu. Agora, então, presta atenção nisso, o que não é? Agora, 40 anos na cuca, experiência, e outra coisa, minha vida não é 40 anos à toa, vocês sabem disso. Como é que fica? Agora, ela até que se adapta muito comigo, ela é uma sacrificada, ela é uma santa, que me aguentar não é fácil, eu já avisei isso para todo mundo sabe disso. O Arlindário sabe que me aguentar não é fácil, ele me conhece há muitos anos. Entendeu como é que é? Aí tem vários assim. Você também me conhece. O que a gente vai fazer? No caso aí daria certo, no caso, se eu fazer uma mega GESCOM com a Graça, no caso? Isso eu não sei, né? Ela está noutra, né? Ela faz outras coisas aí mais sérias. Aí. Às vezes, cada um está fazendo o que pode, ninguém sabe. Né? Mas você está entendendo, então, como é que você está com a corda toda. Você começou, está limpinho, acabou de tomar banho. Está higienizado. Né? Fizeram até melhoraram até o seu cabelo e tal. Você entendeu como é que é? B. Professor Então, a situação tem muita chance. As portas estão mais abertas. Entende? Aqui, professor. B.
Professor, ontem a gente assistiu o livro de cabeceira, lá na... O quê? Assistiu o quê? Ontem nós assistimos um filme que foi indicado aqui, chamado O Livro de Cabeceira. Você se lembra dele? Um livro chinês? Um filme chinês? E ficou um pouco... pelo menos eu fiquei na dúvida, assim, qual que era o objetivo? Além da questão da imersão numa outra cultura, o filme tem um monte de características, né, que levam assim, para a gente ficar meio confuso em alguns aspectos e, ao mesmo tempo, assim, ele passa pela questão da arte, por uma série de coisas de degradação humana, de prostituição. Vocês né? analisaram isso tudo? E aí você fica vendo assim, a questão do editor com os escritores, né, a relação da promiscuidade que existia e ao mesmo tempo assim o reflexo como aquilo já sendo usual, quer dizer, porque também é uma cultura milenar, que já tem todo um histórico ligado a isso. Aí veio logo em seguida essa questão da Bela da Tarde, né? Logo quando leram ali, né? E eu falei assim, gente, como é que há uma sincronicidade também dos temas aqui? Eu queria, será que você podia comentar um pouquinho a respeito desse tipo de abordagem? Não, o que eu em termos vejo de é o seguinte, terapêutica, cada filme, de orientação. Cada filme, a pessoa tem que analisar aquilo que seja essencial e meter o pau naquilo que seja errado. Raramente você vai ver um filme que seja todo bonitinho, certinho. Não existe isso. O filme ainda é pior ainda do que livro. Porque no livro a pessoa está escrevendo, ela sabe que vai ficar ali. Agora, nos filmes, geralmente, se usa tudo quanto é maquiagem, truque, trucagem, de tudo quanto é jeito para fazer. Então, sai muita besteira, de tudo quanto é jeito. Agora, tem que examinar isso aí, ver. Vocês examinaram bem o filme? Olha o que é que ele presta e o que é que não presta. Tudo a gente tem que ver o que serve. Agora, vale a pena estudar? Eu te pergunto, valeu a pena ver? Quanto mais complexo seja o filme, desde que ele tenha uma mensagem, vale a pena ver. Agora, é preciso fazer a avaliação disso, né? Estudar com calma, né? Ver com calminha, senão não adianta. Quem é que estava lá, que viu o filme? Às vezes tem alguém que queira falar. Você quer falar alguma coisa? Vocês falaram? Você deu palpite? Houve debate? Não tem debate. Ah, não tem debate nenhum? Ah, então não adianta. Então, aí o negócio era fazer um debate. Logo em seguida, outra hora. Não teve debate, mas a gente percebeu que teve repercussão no grupo que estava lá, né? Ficaram incomodados devido ao padrão ser bem diferente, o nível de promiscuidade, principalmente entre os homens, a parte ali, né, apesar de que outros filmes da história vão trazer também níveis de promiscuidade, prostituição severos. A gente viu vários níveis. O Livro de Cabeceira. É baseado naquele livro do século X, de Sei Shonagon. Esse filme ele foi indicado aqui em Tertúlia em 2006, já faz uns 3 anos e meio. Foi colocado em votação e foi eleito. Só que ele é um filme que fugiu muito do padrão dos demais filmes que a gente vinha exibindo. E isso incomodou um pouco. Você, de vez em quando, precisa de ver uns livros que tenha tudo quanto é criminalidade. Aqui o povo precisa estudar isso, que é da politicologia. Mas na política, a gente vê em vários filmes da história francesa, inglesa, espanhola, um nível de prostituição muito grande e assim a ascensão ao poder. Né? E o acesso às coisas também pelo sexo. Então, isso a gente viu também em vários outros filmes, não foi? A gente viu alguns clássicos. É que ali eles mostraram de uma forma mais, assim, carnal, mostravam a parte do corpo, a prostituição, mostravam tudo, fazendo relação, então ficou mais chocada de parte disso. Tem livros que são terríveis, e filmes também. Agora, por exemplo, tem um filme que foi feito só com crimes ao natural, vocês sabem disso, né? Fizeram o crime para matar as pessoas para fazer o filme. Existe isso. Esse filme é terrível, eu nunca vi, nem quis ver. Mas teve um cara que queria uma vez me mostrar, porque tinha uma cópia de um negócio bem, uma parte de tudo isso aí. Agora, isso foi falado, teve muitos lugares que apresentaram esse filme. Então a gente tem que fazer a avaliação do que é, de que modo que é, como é que é. Agora, é bom quando o livro for o filme for muito controvertido, fazer um debate imediato. Para meter o pau, esclarecer, deixar todo mundo mais ou menos encaminhado para casa. Não é bom pairar
dúvidas, impasses e coisas assim, dilemas da cabeça do povo. Porque não me chocou, porque assim, eu pelo menos antes de vir para cá, assim, eu tive um envolvimento de assistir muito filme, ver muitas obras de arte, teatro, e às vezes assim, até porque alguém era clássico, eu assistia, ou lia, ou via. E com o tempo eu falei assim, gente, tem coisa que não presta. E a gente às vezes fica tentando até dourar a pílula, dizendo assim, não, foi um grande mestre que escreveu, mas bolas, era uma porcaria mesmo, então não tinha jeito, né? Um episódio, uma parte dele, uma coisa que é importante ver. Agora, o filme... Eu só tenho que assinalar aquilo e saber direitinho. Você chegou a ver, Valdo, esse filme? Eu não me lembro dele mais ainda. Eu não estou sabendo o que é na época. Agora, quando eu vejo, por exemplo, Elizabeth... Olha, eu vejo tanta coisa que eu só vejo a coisa com o negócio na minha mão. Igualzinho quando fala aqui, eu quero ver direto. Quando a gente vê esses... não quero mexer na minha cabeça. Quando a gente vê esses filmes, por exemplo, com o envenenamento dos maridos, dos pais, sabe? Ou mesmo o nível de prostituição, como Elizabeth, né? Você vê a forma como as pessoas ascendem ao poder, é impressionante. Né? Seja para uma coisa... Mas veja, é isso que era assim mesmo. É bom mostrar para o povo ficar sabendo. E o que me chamou um pouco a atenção é que se vários de nós... Adivinha quem é que fazia isso? Nós mesmos. Ô, professor, e a questão passa a ser assim, para mim a grande questão era, se nós vamos à China e nela tem uma história, né? Se aqui a gente ainda consegue um terreno limpo para morar, vamos dizer assim, né? Que aí só depende da gente fazer uma série de revisões do Código Pessoal de Cosmoética. E ao ir à China, né? Nós vamos chegar lá que já está totalmente povoado e também se transformou numa grande população com uma série de dificuldades também. Como é que nós vamos nos virar lá? Essa, para mim, passa a ser a minha grande questão. É muito importante. Professor, vamos estudar. Professor. Por isso que as concessões têm que ser feitas. Agora, o que é que eu estava falando aqui? Ontem mesmo eu falei. Tem as concessões positivas e as negativas. Esse filme, Érica, não foi China, foi Japão. E é interessante porque ele trouxe nua e crua a realidade. Acho que ficou um pouco impactado, mas o ser humano faz essas barbáries mesmo. Qualquer um mostrou ali a manipulação. Se passar lá a temporada, eu sei que eu fiz curso lá. Trouxe algumas patologias, tipo a manipulação da mulher, a prostituição, a venda. Isso. Trouxe vários aspectos, assim, só que de uma forma mais nua e crua. Eu achei interessante por quebrar um pouco o paradigma, mostrar algo diferente, porque quando traz aquela parte meio hollywoodiana, eles enfeitam. Viu, Valdo? Agora aqui, eu acho porque ficou tão assim, sabe? Ficou muito preocupado. Meu cunhado tem 13 anos e sua mãe não sabe como lidar com ele, alegando que o menino tem síndrome do pânico e quer que ele vá morar comigo, porque na minha casa ele sente-se bem. A mãe dele é hipocondríaca e sintope de medicamentos. Recentemente, ela levou o rapaz ao médico psiquiatra que indicou um medicamento chamado fluoretina. Sabe dizer se esse medicamento tem efeitos colaterais, como o caso da Ritalina? O que poderia fazer para ajudá-lo? Olha, aí é preciso de ver o rapaz e ver o remédio que deu e tem que levar para um psiquiatra, ouvir uma segunda opinião. Melhor é isso, porque o menino já tem 13 anos, já não sabe, né? O que é que o psiquiatra viu lá para dar a fluoretina? Deve ter alguma coisa, né? Deve ser fluoxetina. Hein? Deve ser fluoxetina. Pois é, fluoxetina. Alguma coisa. Professor. É o que ele pôs. O que você queria falar? Será que o senhor pode explicar um pouco mais, um pouco melhor, sobre o aparecimento de intelectuais, como no caso que o senhor citou do Juarez e de outras consequências que o senhor citou aqui na CCCI? Não, observa. A minha preocupação de muito tempo, principalmente dessa época que nós estamos falando, aí do 1100 para cá, o meu processo era de investigação. Então, uma boa parte de vocês estão na minha cola, não é assim que você falou aí, tem que entrar, cola nele, devido ao processo de investigação. Então, por exemplo, uma boa parte de vocês também apareceram aqui, porque na investigação que nós falamos ou que nós defendemos, tem um item que é superior à média que está por aí, que é o princípio da descrença. Por quê? É a investigação que a gente já tirou da pessoa e ficou com a própria pessoa. Então, por exemplo, não é mais a investigação alheia de outrem.
a hetero-investigação, não, é a auto-investigação. Então, por exemplo, o que é o princípio da descrença? É a pessoa que estuda a si mesma e não vai no bico de nenhum de nós. É só ela com ela. Então, ela não tem mais reclamação de não estudar. A pesquisa alcança outro nível, que é essa que é a minha. Agora, veja, esse princípio da descrença, ele existe desde a antiguidade. Agora, a maioria sempre corre disso. Você já pensou se Jesus Cristo, em vez de falar, amai-vos uns aos outros como eu, espera que o meu Pai vai mandar o reino de Deus, se ele começasse a falar, cada um aqui deve estudar por si, não seria muito melhor? O Evangelho, a situação, tudo não teria melhorado? Mas é muito difícil, ninguém queria ouvir isso. Ele falou aquilo que o povo queria. Ele repetiu as coisas que já vinha, alguma coisinha melhor dos gregos, dos filósofos, da turma toda lá, que eram os nossos amigos lá de Atenas. Agora, o que é que se passa? Ele não podia falar outra coisa, porque senão ele não ia fazer média com ninguém. É igual o Lula, que está fazendo essas coisas que ele está fazendo, porque no Brasil hoje isso é o melhor para ele, para fazer média, não tem outra. Então, era populista. Jesus Cristo é igualzinho, era populista, é a política dele. Queria fazer média com o povo. Mas, muito embora, ele era muito menino, ele ainda não fez a média que devia. Tinha muito mais coisa que ele podia fazer. Por exemplo, em vez de colocar só homem como apóstolo, se ele tivesse colocado mulher, teria melhorado. Ele não teve força. Se ele tivesse combatido a escravidão, ele teria acabado com o processo da escravidão logo. No entanto, foi criada uma igreja com o nome dele, a partir dele, eles fizeram a escravidão. Que, na verdade, muita coisa de escravidão foi o Papa, padre que andou fazendo isso, foi a Igreja Católica, direito canônico, eles mesmos tinham escravos. E outra coisa, o que eles fazem? O processo do dogmatismo católico, tudo é escravatura. Entende? O problema todo é ver isso, a situação do jeito que é. Você olha só, existe a excomunhão, é a escravatura mais do que esse. O padre faz uma bobagem qualquer, você vai passar um ano em silêncio, não pode falar nada. Isso é escravatura. Está cheio desse problema, ninguém tem liberdade de nada. Então, você examina por aí o processo da investigação, da pesquisa. Entendeu? Que até um certo ponto é justamente isso. Agora, eu falei do nosso amigo que ele é especialista em hermenêutica. A hermenêutica é a análise das coisas, né? É a analiticologia. É você sopesar o que é que tem. Como é que é? Que é o problema da pesquisa. Minha vida toda eu trabalhei foi com hermenêutica. Essa é a vida mesmo. Tudo que eu faço. A minha hermenêutica era parapsíquica baseada nos fatos. Parapsíquica. O negócio meu, aos 14 anos, já ter 1.250 livros sobre isso. Veja bem, uma loucura. E outra coisa, eu estava totalmente siderado dentro do processo daquele assunto, sabe, de ser daquilo. E livro tudo anotado, marcado, 5 idiomas diferentes. Essa é uma loucura. A hermenêutica é uma especialidade dele dessa vida ou já vem de várias vidas? Não, as coisas dele já mexe com essas coisas há muito tempo, é igual eu. É igual aqui tem vários assim, né? Não somos só nós, tem muito mais gente. Entre vocês, os que pesquisam muito aí, todo mundo é desse jeito. É gente que fez pesquisa. Está trabalhando uma coisa nessa vida, mas está pesquisando aqui. Está trabalhando na outra vida nisso, mas está pesquisando ali. Tem sempre o processo de pesquisa. Por exemplo, olha a Ami. A Ami é uma pesquisadora nata. Qualquer um que for viver com ela vai ver que... Agora, por exemplo, existe os doidos, né? Eu sou um dos doidos. Meu processo, por exemplo, de perguntar, de se interessar por tudo. Veja minha mãe. Minha mãe era pesquisadora de tudo. As coisas dela, tudo. E outra coisa, na hora que ela está fazendo uma coisa, eu não estou para isso, meu filho. Não é agora. Olha a inteligência do negócio. Tudo ali, ó. Tinha disciplina para pensar. Entendeu? Não é qualquer um que pensa assim. Que já está organizado, que está disciplinado, que já tem as coisas com equilíbrio em matéria de abordagem. Enfim, o problema é o seguinte, a pessoa está no mundo para abordar as coisas do mundo. Quem não aborda não está fazendo pesquisa.
Se não está fazendo pesquisa, não está evoluindo. Sem pesquisa não é evolução. Então, princípio da descrença. Pesquise você, faça a experiência por você, tire conclusão por você. Agora, por aí vocês vejam esse povo todo. Por exemplo, você quer uma pessoa de mais pesquisa do que era o Ponte de Miranda? O homem trabalhava 14 horas por dia. Tudo escrevendo, pesquisando, estudando. Professor, a patologia, a quarta linha de baixo para cima, eu gostaria de saber como é que se inicia em um relacionamento essa interatividade mental somática profunda dos duplistas. A prova da interatividade mental somática profunda de duas consciências. A hora que elas se encaixam nas ideias. Não, como é que se inicia? Eu sei que a inicia obra é o pela resultado. afinidade, de algum modo. Quase sempre, aí no caso da dupla, por causa de sexo, afetividade. Afetividade e sexualidade. Mas eu digo para a parte intelectual, é um termo Pois ela vem conjunto. aí no meio, ela vem junto. Ela vem no bojo do processo. Agora, o que atrai mais nunca é a parte só intelectual, né? Mas é a parte instintiva. Então entra afetividade e sexualidade. Agora, depois é que as coisas vão se desdobrando. Como é que se desenvolve essa interatividade intelectual? Desenvolve o convívio que a pessoa tem com a outra. Ela vai vendo o alcance daquilo. Por exemplo, ficar perto de mim. Fica difícil para uma pessoa, depois de um certo tempo, se ela não fizer alguma pesquisa ou não estudar. Você não acha, você que está perto de mim, que sabe? Sabe por quê? Ela se sente deslocada, extemporânea, é um corpo estranho. Fica ruim para ela não fazer nada. Só de ver a poeira que eu levanto. É ou não é? Você olha o povo todo conosco, como é que é? A turma chega mais perto, porque eles trabalham perto, são assim. Então, isso é o efeito natural, espontâneo das pesquisas. É levantar a poeira. Na hora que levanta a poeira, a coisa não fica igual. Cria algum problema. No mínimo, cria uma neblina, do jeito que estava aí hoje de manhã. Foi a neblina mais espessa que eu já vi em Foz, foi dessa manhã. Eu nunca vi uma coisa daquela. Eu falei assim, daqui a pouco eu vou buscar minha lanterna, porque está parecendo que eu não estou enxergando mais nada, tem que correr. Você viu, né? Você viu o negócio de manhã? Tá vendo? Outra coisa, depois das 8 ainda estava muito denso. Você enxergava a poucos metros de distância. Pois é, precisava, não, é de filmar as coisas. Não, você sair da neblina. Aqui, você sair da neblina. Impressionante. O senhor poderia falar um pouco sobre o CDC, que é o Código Duplista de Cosmoética? Eu não conhecia essa expressão, você não essa sabia. expressão. O problema é o seguinte, o que você acha que deve entrar no código? Acho que começa dentro do convívio o respeito, né? Seria a base. Mas isso é a cosmoética geral, mas não é isso. Na dupla tem que entrar aquilo que um precisa e aquilo que o outro precisa. Necessidades então, recíprocas. depois, pelas tantas, eles vão ver o que é que os dois precisam ao mesmo tempo. Isso é o pior. Mas tem que ver primeiro o que um precisa, depois o que o outro. Depois o que os dois precisam. Não, aqui nós estamos os dois desfalcados. Temos que dar um jeito. Quer dizer, então a dupla... Entendeu? É por aí. Agora vamos examinar, né? Ver o que é que tem. Vale a pena. Obrigada. Quem é que está aí com... Ainda tem gente ainda? Ainda tem. É? Sim. Na página 3, aí em perfilologia. O que é? Perfilologia. O item é o ser interassistencial. O ser interassistencial. É você. Porque você sempre fez assistência, vendo daquilo que você faz, etc. O seu processo intelectual é interassistencial. Quanta tradução você já fez, não cobrou nada de ninguém. Você é um ser interassistencial. Eu te conheço. Se você quiser, eu te dou aquela garantia, declaração, né?
Você é um ser interassistencial. Agora, a realidade é um ser interassistencial. Só dele aguentar minhas bordoadas já mostra que ele faz assistência. É isso? Valdo, como é que a gente pode aproveitar, vamos dizer, como exemplo, no seu caso, coautorias com a Graça? Eu não sei como é que funciona isso dentro do seu caso por com a Graça. Por enquanto não tem muita coisa não, porque ela não fez medicina, eu fiz. Ela fez psicologia, que eu aqui indiquei para ela fazer, você tem uma ideia. Agora, hoje, ela também está mexendo no processo de, vamos dizer, muita coisa de literatura, né? Uhum. Agora, ela tem uma cabeça muito boa. Qualquer coisa que ela vamos dizer, se entusiasmar, tiver automotivação, ela sai bem. Agora, a melhor coisa dela, que é o que ela tem aprendido muito, foi o que eu fiz, ela criar o hábito de fazer tradução, por exemplo, ela mesma, estudar. Agora, ela fica aí no computador, se deixar, passa o tempo. Ela nem veio, tudo trabalhando. Quer dizer, isso aí ajuda muito. E ela, quando mais moça, não era assim. Sim. Entendeu? Muito embora ela gostava de estudar, ela gostava da escola, ela queria estudar mais. Tudo isso já vinha com ela de vidas anteriores. E essa condição do díptico, ela tende a vir como uma consequência ou é algo assim de, não agora está na hora? As coisas nossas é por causa do processo de passado, né? Nós temos muita coisa em comum. Já houve muitas tragédias nessa e nas outras vidas, tudo junto, um monte de coisa que tem, e a gente conseguiu ficar de pé, né? Sair incólume disso. Só de viver junto já é alguma coisa. Isso aí não é fácil. Agora, o problema é o seguinte, ela já tem 2 livros, né, publicados. Está caminhando, está fazendo força. Agora, ela faz uma opção de experiência. O que ela está fazendo agora, amanhã ela vai terminar essa parte que ela entrou, que ela vai mudar agora. Isso aí é uma boa coisa. Ela aprendeu muito nesse período, mas também ensinou demais e criou problema. Aonde ela vai, acaba criando problema, por causa do processo de fazer pesquisa, examinar tudo, ver detalhes. Entende? Ela é boa nisso. Ela pondera as coisas. O que eu achei engraçado é que ela gostou demais de conversar com o Juarez e o Juarez com ela. Arranjaram uma opção de coisa em comum. Trocaram até figurinha de coisa que tinha marcado, guardado, um com o outro. Tal. Tudo é um negócio do problema de pesquisa. Entende? Coisa séria, não sei. Quem viu a situação? Ela mostrou para ele uma opção de coisa e mostrou para ela também. Depois foram estudar um negócio dentro do processo da educação, né? Da aula, né? Da escola. Encontraram uma opção de processo de afinidade com coisa séria. Coisa que ele não entendia, não sabia e coisa que ela não sabia. Trocaram a figurinha. Esses dias aqui agora. Isso é importante a gente ver o nível, né? Quando pesquisa, isso é que é o colégio invisível. Os pesquisadores, é justamente isso. Colégio invisível, os pesquisadores. Agora, o Areópago, você está entendendo? O Areópago, eu coloquei lá, agora não são 15, são só 9, porque o resto tudo é da Unicim. Tem os 6 que são da Unicim, é diferente. Né? Mas eu já coloquei lá. Nesse processo tem dos experimentadores, dos pesquisadores, tem tudo lá no meio, que é o Areópago. Para chamar a atenção, para fixar o que é que o povo faz, que é o conjunto, né, do trabalho. Agora, o que precisa aqui é justamente de criar mais areópagos. Professor, sim. No ar. Por que o senhor retirou os exemplares que a gente tinha sugeridos, que eram da Unicim, do Aerópago? Não, eu não tirei. Por quê? Eu coloquei tudo dentro da Unicim. A Unicim tem vários conselhos, vários areópagos. Então, não são vários... Mas é tudo da Unicim. Então eu só deixei lá o tipo que é.
Sub. Então eu vi que tem 9, eu só citei 9. Eu quero colocar os areópagos que sejam específicos, diferentes um do outro. Com nome técnico, né? Agora, lá eu acho que pode acrescentar mais. Eu fiz. Depois, quando a gente trouxer aqui e debater, vocês vão ter uma ideia do que é. A gente pode dar sugestões, mandar para a Rosa? Pode. Ou já passou? Pode. Já passou o tempo? Não, eu topo qualquer coisa. Nenhum verbete meu acabou. Está sempre em andamento. Não tem nenhum completo. Mas o senhor já está escrevendo, aqui, né? Verbete, texto comigo é igual cidade, nunca acaba. Não está pronto. As cidades não estão prontas. Por mais que eles falem, nunca estão prontas. Meu texto é igual cidade, nunca está pronto. É a polis. A polis do Sócrates. Entende? Polis. É duro. É a urbe. A gente tem que urbanizar a cabeça da gente, você não acha? Urbanizar o mapa mundi da cabeça. Então, o problema é complexo, grande, sério. Agora, uma coisa também vocês não podem reclamar. Hoje eu trouxe um verbete novo, mas em matéria de ideia eu trago todo dia, não é? Na verdade, todo dia tem alguma coisa para vocês debaterem. Algumas vocês ficam danados da vida, mas acaba até reconhecendo, admite, dá um jeito. Não é isso? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 56 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 6 perguntas respondidas online, 7 votos online. Hoje vamos ter um recado, loja, balanço existencial. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para convidá-los para o próximo balanço existencial, que ocorrerá em fevereiro do próximo ano, fevereiro de 2010. A proposta do balanço é ajudar a pessoa a fazer um verdadeiro inventário sobre a própria vida, desde o momento do nascimento até os dias atuais, fazendo um levantamento de tudo que ela errou, de tudo que ela se enganou, de tudo que ela conquistou, de tudo que ela recebeu da vida e que realizou também. A partir daí, pode estabelecer um saldo evolutivo e fazer um planejamento existencial para os próximos anos. O que ela deve fazer para melhorar a sua performance, o seu desempenho na ProEx e na sua evolução. O balanço ele é constituído de várias atividades, na verdade são vários cursos dentro de um mesmo curso, e a gente gostaria de destacar hoje um quadro que já vem ocorrendo há vários anos, que é um estudo de caso através de biografia. Esse ano vai ser o Apolônio de Tiana, com o professor Mário Oliveira. Então, convido a todos novamente a estarem no balanço existencial. Ok? Obrigado. Pessoal, é só para lembrar daquele desafio, o pessoal da Sinvex pediu para a gente reforçar aqui com todos aquela frase que está no site da Sinvex. Nós vamos ter uma semana, até o final de semana, para responder. Então, estão todos convidados e vale uma entrada para a semana da Sinvex, quem acertar mediante a sorteio. Então, a pergunta é, reforçando, qual a unidade de medida da Invex? Vou repetir, qual a unidade de medida da Invex? Essa pergunta está no site, é só preencher, redigir o cadastro e responder. E vai estar participando de um sorteio para participar da 7ª semana da Invex, que será em janeiro. Estão todos convidados, amigos e parentes também. Obrigada. O verbete vencedor para amanhã é abordagem macro-micro com 15 votos. Obrigada e boa tarde a todos.